Então, eu tive que utilizar uma biblioteca externa, né, para pegar dados de um servidor externo. Ou seja, ele pega a hora, minuto, segundo, milissegundo, enfim, com base num servidor externo. Bom, então, no primeiro cenário, eu utilizei apenas um tópico e uma URL, né? Então, como foi que funcionou? Aqui é o gráfico, normalmente um gráfico, né? Para o meu payload de 98 bytes, a gente teve esse resultado aqui, ó. O MQTT, ele obteve um resultado melhor, tá? Ele ficou aqui abaixo de 100 milissegundos de delay. Já o COP, ele ficou na casa de 250 milissegundos, mais ou menos. Então, para o payload de 98 bytes, o MQTT obteve uma vantagem aí. Para os payloads de 108 e 118 bytes, o COP se saiu melhor, porque ele teve um delay menor, né? Como a gente está vendo, o gráfico com as linhas azuis representa o COP. Então, o COP obteve delays menores, sendo assim resultados melhores. O outro gráfico aqui é do jitter, né? O jitter, ele basicamente calcula a variação de delay, só isso, o jitter. Então, todos obtiveram resultados bons, tá? Todos ficaram próximos aqui do 0 milissegundos, né? Com exceção do pacote com ID1, do COP, em todos os 3 cenários. Isso é porque sempre que o COP ele vai enviar um pacote pela primeira vez, vai estabelecer uma conexão, ele demora um pouco mais que o MQTT. Então, por isso, o jitter do pacote com ID1 está dessa forma, né? Porque o delay do pacote com ID0, olha só, que é o primeiro a ser enviado, está um pouquinho alto. Bom, aí eu tenho aqui no cenário 2A, que são 3 tópicos com 98 bytes de payload. Aí a gente tem aqui esse gráfico. Deixa eu comentar aqui. Então, aqui a gente tem já experimentos que mostram a variação também do intervalo de transmissão entre pacotes, né? Tem aqui 1 segundo, 0,75 segundos, 0,6 segundos, 0,5 segundos e 0,25 segundos. Então, nesses 2 primeiros cenários aqui de cima, o COP ela obteve uma vantagem significativa, ele ficou com um delay bem abaixo do MQTT, em torno aí de 200 milissegundos de diferença. Para esse cenário de transmissão com intervalo de transmissão de 0,5 segundos, o MQTT ficou um pouquinho melhor na maioria dos pacotes, né, ficou com um delay mais baixo. E no cenário mais congestionado, digamos assim, que teve um intervalo de transmissão menor, portanto ele teve que enviar mais pacotes por segundo, o COP também se saiu melhor. Né? Um pouquinho melhor, na verdade. Uma variação aí de 10 milissegundos entre o COP e o MQTT. Aí aqui tem um jitter. Em todos os cenários, ou o MQTT se saiu pior, ou houve empate, né? Desse primeiro aqui, tem um empate aqui, basicamente, empate técnico. Um intervalo de transmissão de 0,75 segundos, 0,25 segundos e 0,5 segundos, o COP obteve resultados melhores de jitter. Ou seja, o jitter, ele representa que o delay variou muito ou variou pouco, né? Então, aqui, em média, o COP obteve resultados melhores, tá? Sim, um detalhe. Essa área pintada de vermelho e essa área pintada de cinza, ele representa um intervalo de confiança, porque assim, como foram 3 URLs testadas aqui, então eu fiz uma média dessas 3 URLs, certo? Então, por exemplo, aqui, no ID0 a gente tem, na verdade, 3 dados. Só que eu peguei esses 3 dados, porque são 3 URLs, né? Fiz a média desses dados e tirei o intervalo de confiança desses dados. Então, isso ocorre para todos os gráficos que vocês vão ver a partir de agora, certo? Então, essa areazinha é um intervalo de confiança de 95%. Bom, agora eu vou passar para o cenário 3 já, certo? Eu vou pular aqui alguns testes aqui. Pronto, no cenário 3A, eu fiz com 5 tópicos e 98 bytes de payload também. Então, aqui a gente tem
novamente, o COP se dando melhor, né? Aqui o delay mais abaixo, aqui, ó. Esse aqui ficou meio empatado, mas esses dois aqui, o COP ele já saiu melhor também do que o MQTT, né? E a gente pode ver aqui nesse cenário mais congestionado, o MQTT aqui, ó, ele teve uma variação muito grande, né? Porque o intervalo de confiança, que é essa área laranja, está muito grande. Então, os dados desses 5 tópicos diferentes variaram muito entre si, certo? A média é essa, mas o intervalo de confiança é esse no laranja. No jitter, esse aqui é o jitter, tá? O corpo também se saiu melhor, bem melhor, né? Quer dizer, bem melhor não. É uma diferença aí de mais ou menos 30 milissegundos para esses dois primeiros, e uma diferença talvez menor aqui para esses 2 segundos, mas o corpo ficou melhor do que o MQTT, nos 4 cenários. Especialmente nessa parte aqui, novamente, com intervalo de transmissão menor, né? Que é um cenário mais congestionado. O MQTT teve um desvio bem grande aqui. Pular aqui para o cenário 4A. Então, o cenário 4A foi com 7 tópicos, com 98 bytes de payload. Aqui, a coisa já ficou um pouco mais concorrida, acirrada, certo? Aqui houve um empate, basicamente, entre MQTT e COP. Aqui o MQTT ficou melhor na maioria do tempo, certo? Ele teve um delay menor. Aqui, nesse outro cenário, o MQTT também ficou melhor, né? Ficou aí com a diferença de 150 milissegundos, mais ou menos, de vantagem em relação ao COP. E nesse último cenário, o COP ele ficou melhor um pouquinho, né? Aqui a gente tem uma seta subindo lá para o infinito e além. Aqui é porque houve alguma anomalia, provavelmente externa, relacionada à rede ou ao meu computador, eu não sei o que aconteceu, mas não é uma coisa intrínseca do protocolo, onde a variação, melhor, onde o delay, ele chegou a 2 minutos. Então, houve um delay muito grande aí, que o delay médio varia até 500 milissegundos. Esse delay aqui foi de 2 minutos, então algum fator externo fez com que esse delay ficasse tão grande. Nesse caso aqui, né, no pacote com ID 12, em um dos pacotes, em um dos 7 pacotes com ID 12. Agora eu vou pular para os cenários de número 5. Pronto, cenário número 5, 5A, com 10 tópicos, 98 bytes também. Aqui a gente vê que também houve uma variação. Tipo, o MQTT saiu melhor nesses 2 primeiros cenários, quer dizer, saiu pior, né? Já nesses 2 outros cenários, o MQTT foi quem teve um melhor desempenho de delay. Aí, eu não vou falar sobre o jitter agora, eu vou pular para o cenário 5B, que também é com 10 tópicos, só que com o payload um pouco mais alto, certo? Aqui, a gente teve o MQTT se saindo melhor na maioria das vezes. Nesse gráfico, ele ficou um pouco melhor. Ele ficou melhor também aqui nesse gráfico e melhor também nesse gráfico, né? Ele ficou com um delay menor. A única exceção foi o gráfico com intervalo de transmissão menor, que é o mais congestionado. E eu vou pular o jitter também e vou falar aqui sobre o cenário 5C, que também é com 10 tópicos, só que com 118 bytes de payload. Aqui, todos os gráficos mostram que o MQTT se saiu melhor, em todos eles, certo? Com exceção dessa anomaliazinha aqui, que também aconteceu no corpo anteriormente, né? Então, isso me leva a acreditar que o MQTT se sai melhor que o COP em cenários mais congestionados. Quanto maior o congestionamento, quanto maior o volume de dados, eu acredito que o MQTT se saia melhor por conta disso, né? Nos primeiros gráficos, quem ganhava geralmente era o COP, mas quando a coisa foi ficando mais congestionada, o MQTT começou a sair à frente. Aí aqui eu trouxe uma análise de escalabilidade, que infelizmente não consegui obter muitas respostas com essa análise. Mas enfim, é o que temos. Aqui, o que foi que eu fiz? Aqui é um gráfico mostrando a quantidade de pacotes enviados
em relação à quantidade de tópicos e URL. Então, no cenário com uma URL, foram enviados, deixa eu ver aqui quantos dados, foram enviados 180 dados, né, 180 pacotes. No cenário com 3 URLs, 540 pacotes. Com 5 URLs, 900 pacotes. Enfim, um crescimento linear. Né? Isso aí fui eu que defini, certo? Porque basta a gente fazer o cálculo para entender por que está essa quantidade de pacotes sendo enviados. Que eu vou até falar aqui. No caso, a gente basta multiplicar 15, que é a quantidade de pacotes que eu envio para um tópico, multiplicar 15 por 12, porque 12 é a quantidade de variações de cenário, levando em consideração o intervalo de transmissão, que são 4 intervalos de transmissão diferentes, e o tamanho de pacotes, que são 3 tamanhos de pacotes diferentes. Então, 3 vezes 4, 12. Né? E eu pego tudo isso e multiplico pela quantidade de tópicos. Então, tipo, aquilo ali multiplicado por 1, 180. Aquilo ali multiplicado por 10, 1.800. E esses intermediários. Sim, esses aqui foram apenas os pacotes enviados. Não quer dizer que o pacote enviado chegou ao destino, certo? Aí aqui tem outro gráfico que mostra a taxa de entrega em relação a essa mesma quantidade de URL de tópicos, certo? Infelizmente, a gente não pôde conseguir aqui um gráfico linear ou mesmo exponencial, para a gente entender uma tendência, certo? Ficou um tanto bagunçado, tipo, cenários com uma URL apenas tiveram 100% de taxa de entrega, certo? Isso foi meio que decaindo aqui. Pelo menos no MQTT foi decaindo até o cenário com 7 URLs, que ele obteve 99,6% de taxa de entrega. Mas quando a gente olha aqui para os 10 URLs, ele volta a aumentar. Então, a gente não conseguiu entender uma tendência possível aqui desse cenário. Os dados ficaram um tanto aleatórios, vamos dizer assim. E aqui eu trouxe também, no caso, a quantidade de pacotes perdidos em relação ao intervalo de transmissão. Porque eu tentei também encontrar uma tendência, tipo assim, será que o intervalo de transmissão mais congestionado, ele perde mais pacotes que o outro? Só que eu também não encontrei essa resposta, infelizmente, aqui. Ficou uma coisa meio aleatória mesmo. Porque, assim, se a gente fosse analisar uma lógica, esse primeiro cenário aqui, com 0,25, ele deveria ter mais pacotes perdidos, porque ele é mais congestionado. E o último deveria ter menos pacotes perdidos, mas não foi o que aconteceu. Ficou uma coisa misturada. Por último, uma análise do tamanho do cabeçalho e do pacote. Tá? Então, aqui, bom, a gente pode interpretar desse gráfico que, de cara, que o COP, ele adiciona mais cabeçalho do que o MQTT. Por exemplo, aqui, com 98 bytes de carga útil, o MQTT, ele adicionou, deixa eu ver aqui quanto foi que eu anotei. Ele, na verdade, o tamanho total do pacote do MQTT para o payload com 98 bytes foi 157 bytes. E para o COP foi 159 bytes. Ou seja, o COP ele sempre adiciona 2 bytes a mais que o MQTT no cabeçalho. Em resumo, o COP ele sempre adiciona nesses mesmos experimentos, certo? Um cabeçalho com 61 bytes e o MQTT adiciona um cabeçalho com 59 bytes. Então, o MQTT está sendo mais econômico, digamos assim, do ponto de vista de adicionar menos cabeçalho que o COP. Então, é isso aí. E aqui também tem um cenário de programação, mas eu não vou explicar porque não vai caber no vídeo. Eu acho que até já passou dos 15 minutos. E é isso aí. Obrigado pela atenção.